Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo de matrizes, vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Então, se você, por acaso, não assistiu às duas aulas anteriores, que foi a parte inicial, conceito e construção de matrizes, adição e subtração de matrizes, é muito importante a compreensão desse assunto para entender melhor o estudo de multiplicação. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo. Vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Então o assunto nosso hoje é multiplicação de um número por uma matriz e multiplicação de uma matriz por outra matriz. E, como sempre, resolvemos exercícios aí de algumas bancas no final. Tranquilo? Então vamos começar aí falando da multiplicação de um número por uma matriz. Beleza? Olha só, o que é multiplicar um número por uma matriz? Esse número ele é chamado de um elemento, é um número natural. Para realizarmos o produto de uma constante por uma matriz, o professor só falou elemento, agora constante, é porque esse elemento que está sendo multiplicando essa matriz ou dividindo, ele também pode tanto multiplicar quanto dividir, ele é um elemento que, por que fala constante? Porque ele vai ter que ser operado com todos os elementos daquela matriz. Então eu não posso multiplicar esse valor só por um dos elementos, eu tenho que multiplicar por todos os elementos. Então basta pegarmos essa constante, esse elemento, esse valor que está multiplicando, tá? E efetuar essa operação com todos os elementos da matriz, tá? Bom, como que isso fica na prática? Vamos lá. Temos aqui uma matriz A. Menos 1, 2, 0 e 5. Realize 2A. Toda vez que eu tenho um número e uma letra junto, isso aqui, ó, 2A, quer dizer 2 vezes A. Portanto, é o 2 multiplicando a matriz A. Quem é a matriz A? Menos 1, 2, 0 e 5. E aí, de acordo com o conceito anterior que nós vimos, para multiplicar uma constante, que nesse caso aqui é o 2, por uma matriz A, basta multiplicar a constante por todos os elementos dessa matriz. Então, como resultado aqui, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Pronto, está aqui, ó. Já fiz o produto. Essa é a matriz resultado do produto de 2 vezes a matriz A. Pronto, está realizado. Bem simples, né, galera? Então, para multiplicar um elemento por uma matriz, basta pegar esse elemento, esse valor, essa constante, e multiplicar por todos os elementos da matriz referência. Detalhe: a multiplicação de um elemento por uma matriz não altera a ordem da matriz. Observe que essa matriz é de ordem 2 por 2, ou seja, ela tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz resultada desse produto continua sendo 2 por 2, não mudou a ordem dela, certo? A multiplicação de um número por uma matriz não altera a ordem dessa matriz. Tranquilo? Beleza, né, galera? Bola para frente agora. Exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C. E o exercício pede para eu determinar 3 vezes a matriz A, mais 2 vezes a matriz B, menos 5 vezes a matriz C. Eu tenho que fazer esse cálculo. Então, aqui, ele juntou
o produto de um elemento por uma matriz com a soma e a subtração de matrizes. Então, a resposta disso daqui vai ser a soma desse resultado com esse, descontando esse. Então, eu vou construir essas matrizes para poder chegar no resultado final. Primeiro, vamos construir a matriz 3A. Quem é a matriz 3A? É 3 vezes a matriz A. Então, eu vou ter aqui, ó, matriz A, 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6. Pronto, está aqui, ó. Essa é a matriz 3 vezes A. Beleza? Aí ele fala mais 2 vezes a matriz B. Então, agora eu vou pegar a matriz B e vou multiplicar todos os seus elementos por 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 6, menos 12. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 0, 0. Então, está aqui. Isso aqui é o resultado da matriz 2 vezes B. Aí eu tenho menos 5 vezes a matriz C. Matriz C está aqui. Agora eu vou multiplicar por 5. 5 vezes menos 1. Então eu vou ter aqui menos 5. 5 vezes 0. 0. 5 vezes 2. 10. 5 vezes menos 3. Menos 15. E agora, para darmos o resultado disso, é só fazer a soma. Professor, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo? Pode. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você pode fazer e dar o resultado final aqui, tá? Ou você pode somar a primeira com a segunda, o resultado você soma com a terceira. Você pode fazer por partes também. Vai depender agora de como está a sua performance no sentido de fazer ou não fazer tudo ao mesmo tempo, beleza? Mas pode ser feito diretamente? Pode, sem problema nenhum. Então, eu vou fazer, para não dar confusão, por partes. Eu vou primeiro somar essas duas, depois o resultado dessa eu faço com a terceira. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma matriz somando com a outra. Então, para somar, basta operar os termos correspondentes. 6 mais 6, 12. Está aqui, ó. Menos 12 com menos 12 é menos 24. Sinais iguais, soma. 18 menos 6, 12. 6 menos 0, 6. Pronto, está aqui, ó. Fiz a soma da matriz 3A com a matriz 2B. Aí, menos, agora a matriz C. Repete aqui, menos 5, 0, 10 e menos 15. Agora eu vou dar o resultado final, que é a soma dessa matriz com essa matriz. Porém, observe que é uma menos a outra. Qual a referência que nós fizemos ao sinal negativo? O sinal negativo, ele inverte o sinal de todos os elementos da matriz que sucede ele. Então, ó, o menos 5 passa a ser mais 5, o 10 passa a ser menos 10, o 15, que é negativo, passa a ser positivo e o 0 não tem sinal. Tranquilo? Então, eu vou fazer agora esta operação. Então, vou ter como resultado final o seguinte. 12 menos 5 vai passar a ser mais 5. Porque menos com menos é mais. 12 mais 5, 17. Tranquilo? Aqui, menos 24 com menos 0. Menos 0 não vai alterar, elemento neutro continua menos 24. 12 menos mais 10. O 10 está positivo, fica negativo. 12 com menos 10 vai dar 2. 6 menos 15. O menos 15 passa a ser mais 15. Então, 6 mais 15,
21. Pronto, está resolvido. Essa é a matriz, resultado de 3 vezes a matriz A, mais 2 vezes a matriz B, menos 5 vezes a matriz C. Tranquilo. Beleza? Como eu disse, você poderia fazer direto? Poderia. Basta você pegar o primeiro daqui, mais o primeiro daqui, menos o primeiro daqui. Depois, o segundo aqui, com o segundo aqui, com o segundo ali. Os termos correspondentes. Lembrando, se os sinais são iguais, soma. Se os sinais são diferentes, você subtrai. E você vai obter as mesmas respostas. Então, você poderia fazer direto aqui ou fracionado. Faz 2, igual eu fiz, e depois você faz a operação com a terceira. Tranquilo? Fica a seu critério aí. Eu dei 2 caminhos, você, obviamente, vai optar por aquele que mais lhe convém, tá? E assim, gente, não é que você... Ah, professor, eu vou fazer o caminho mais curto. Nem sempre o caminho mais curto é o mais indicado. Por quê? Às vezes o caminho mais curto exige um grau de apuração, de observação, que se você não levar em consideração, você acaba errando o exercício. Então é importante não só fazer rápido, mas fazer bem feito também. Assim como não é importante só fazer bem feito, mas fazer rápido. Então tem que acontecer as duas coisas. E qual que é a melhor, professor? Aqui você se sentir mais seguro. Tá? Se você prefere, se você tem segurança em fazer da forma mais rápida, você já está preparado para fazer todas as observações pertinentes a esse tipo de operação, tranquilo, vai em frente. Beleza, galera? Vamos lá para outro exemplo aqui, ó. Propriedades da multiplicação. Antes de falarmos em outro exemplo, essas propriedades elas nos ajudam a ganhar tempo em determinada situação, ok? Então, veja bem, eu estou considerando aqui 4 matrizes. Uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C e uma matriz O, que é uma matriz nula. Lembram o que é uma matriz nula? Matriz nula é aquela matriz cujos elementos são iguais a 0. Todos os seus elementos são iguais a 0. Então, se eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2, onde os 4 elementos dessa matriz são 0, então essa matriz é chamada de matriz nula. Beleza. De mesmo tipo, quer dizer mesma ordem. Se elas são da mesma ordem, vale as seguintes propriedades. Primeira propriedade aqui é o seguinte. Se você pegar a matriz e multiplicar pelo elemento 1, lembram? Um elemento multiplicando a matriz. Se esse elemento for o número 1, a resposta é a própria matriz. Por quê? Porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. Ele não altera o valor. Portanto, uma matriz multiplicada por 1 é ela mesma. Não precisa perder tempo fazendo isso. Segunda propriedade. Se eu estiver multiplicando por menos 1, então observe agora que eu estou multiplicando por um número negativo, uma matriz vezes menos 1. Ao fazermos esse procedimento, nós encontramos exatamente a matriz oposta da matriz A. Nós falamos sobre isso também na primeira aula de matrizes. Quando que uma matriz é oposta a outra matriz? Quando ela apresenta os mesmos elementos com sinais contrários, ok? Os elementos correspondentes iguais com sinais contrários. Beleza. Então eu encontro a sua oposta. Basta inverter o sinal dos elementos dessa matriz. Outra propriedade, qualquer matriz multiplicada por uma matriz nula vai ser nula. Uma matriz multiplicada por uma matriz nula vai dar como resposta uma matriz nula. Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Beleza? A mesma coisa acontecer se a matriz nula estiver multiplicando outra matriz. Aqui é a propriedade comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a matriz nula vezes uma matriz, ou a matriz vezes a matriz nula, sempre vai ser a mesma resposta. Ok? Uma matriz nula. Outra propriedade. Se eu tenho uma matriz multiplicando a soma de uma matriz, olha só,
no caso aqui não é uma matriz, é um elemento. Um elemento multiplicando a soma de uma matriz, tá? O que vai acontecer aqui? Eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Esse P vezes a matriz A, esse P vezes a matriz B. Observe que eu posso separá-los e depois, ao final, eu faço a soma dos elementos correspondentes. Então, você pode somar a matriz A com a matriz B e o resultado dessa soma multiplica pelo elemento, pela constante, ou você pega essa constante, multiplica pela matriz A, vai dar um valor, pega essa constante, multiplica pela matriz B, vai ter outro valor, e depois, no final, você soma as duas. Tanto faz, tá? E a mesma coisa ocorre se você tiver dois elementos somando, multiplicados por uma matriz. Você pode tanto somar esses elementos para depois multiplicar, como pode separar a matriz vezes o primeiro, a matriz vezes o segundo e só somar no final. Fica a seu critério, é a propriedade distributiva aqui. Tá? E como última propriedade é a propriedade associativa, né? Se você tem dois elementos multiplicando e esses elementos estão multiplicando uma matriz, então tanto faz você fazer primeiro o elemento com a matriz, vai dar uma resposta, aí você multiplica pelo outro elemento, como você poderia multiplicar os dois elementos primeiros, aí você vai determinar uma nova constante e essa constante multiplicar pela matriz. A ordem não importa. Nesse caso, essa propriedade associativa da multiplicação. Beleza? Tranquilinho? Bom, vamos lá para mais um exemplo aqui. Ó. Eu tenho, dada as matrizes A, B e C, calcule 2A menos B mais 3C, 1 sobre 2 vezes A menos 1/3 de B mais C. Observem, gente, que nós temos que respeitar, primeiro, aquelas propriedades que caracterizam toda a expressão numérica. Ao resolver uma expressão numérica, quando ela tem parênteses, colchetes ou chaves, a regra diz: primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Se eu tenho adição, subtração, multiplicação, expoentes, potência, a regra diz: primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Então essas são as regras da expressão numérica. E isso nunca vai deixar de existir, tá? Então eu tenho que respeitar isso. Então vamos resolver esses dois, letra A e letra B, sempre com base nessas regras de resolução de uma expressão numérica. Vamos lá, primeira situação é calcular 2A menos B mais 3C. Qual é o procedimento para nós fazermos isso? Bom, como não tem parênteses aqui, então eu não vou precisar preocupar em resolver primeiro o parênteses. Mas eu tenho uma multiplicação e tenho soma e subtração. E a regra diz, primeiro multiplica, depois soma e subtrai. Então vamos fazer isso. 2 vezes a matriz A e eu tenho 3 vezes a matriz C. Então eu vou colocar essas matrizes agora, já efetuado os devidos produtos. Então, como é 2 vezes a matriz A, eu vou ter aqui como matriz A o seguinte, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Então, está aqui 2 vezes a matriz A. Tranquilo? Aí ele fala menos a matriz B. Então, a matriz B não sofreu alteração. Ela continua do jeito que ela está. Menos 3, 6, 9, 12, menos 6, 0. Então, está aqui, ó. Repetir a matriz B. Agora, eu vou pegar a matriz C e vou multiplicar por 3. Então, mais 3 vezes a matriz C. Então, todos os elementos por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes 2, 6. Pronto, está aqui, ó. Fiz o produto da
matriz C. Agora é aquilo que eu falei. Se você quiser fazer todos eles ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Se você não quiser fazer todos ao mesmo tempo, o que você pode fazer? Faz as duas primeiras, o resultado você faz com a terceira. Então eu posso pegar essas duas, que é, olha só, uma menos a outra. O que acontece quando eu subtraio uma menos a outra? Eu tenho que inverter o sinal. Então, eu tenho aqui, ó, o que é menos fica mais, o que é mais fica menos. Menos 3 vai ficar 3, 0 mais 3 é 3. 8 menos 6, 8 menos 6, 2. Menos 4, menos 9, menos 4 com menos 9, menos 13. 12 menos 12, 0. 4 menos 6, então menos 6 vai ficar mais 6, 4 mais 6, 10. 16 menos 0, 16. Pronto. Fiz a diferença das duas primeiras. Agora, esse resultado mais a terceira. Mais a terceira. A terceira é 0 menos 3, 0. 3 menos 3, 6. Então, isso aqui vai me dar como resposta a seguinte matriz. Ó, agora é soma. Então, se é soma, eu conservo o sinal de todos os elementos. Então, 3 mais 0, 3. 2 menos 3, menos 1. Menos 13 mais 0, menos 13. 0 mais 3, 3. 10 menos 3, 7. 16 mais 6, 22. Pronto, está aqui, ó. Acabou. Essa é a matriz, resultado da multiplicação da matriz A por 2, menos a matriz B, mais 3 vezes a matriz C. 3 menos 1, menos 13, 3, 7, 22. Está resolvido. Observem como é bem tranquilo a resolução, né? Não tem assim uma grande habilidade de operação, mas é um tanto trabalhoso e requer que a gente preste bastante atenção aí na resolução disso daí. Vamos para a letra B, gente? Olha só, na letra B, o que ocorreu? Eu tenho agora um valor multiplicando a matriz, só que esse valor não é inteiro. Ele é um valor fracionário, 1 sobre 2, 1 sobre 3. E aí alguns alunos ficam bugados nisso daí, mas é tranquilo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Olha só, detalhe, gente, quando eu multiplico por uma fração, quando eu multiplico qualquer valor por uma fração, o procedimento tem que ser o seguinte. Vamos supor aqui, 1 sobre 2 vezes 10. Você faz assim, multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Então, qual é o resultado disso daqui? Como que eu multiplico 1 sobre 2 vezes 10? Vai ficar 10 vezes 1, 10, dividido por 2, e isso vai me dar como resposta 5. Então, é assim que eu procedo a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Eu multiplico o número de inteiro pelo valor que está em cima, no numerador da fração, e o resultado eu divido pelo número que está embaixo, no denominador da fração. E aí eu posso ou não ter uma resposta inteira. Se eu tiver uma resposta inteira, eu coloco ela inteira. Se eu não tiver, eu deixo na forma de fração. Lembrando sempre que se a fração puder ser simplificada, você deve simplificar. Tranquilo? Belezinha? Então, respeitado isso, gente, vamos fazer direto aqui agora, ó. Você já sabe que tem que multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. A primeira matriz tem que ser multiplicada por 1 sobre 2. Então, todos esses elementos aqui eu vou multiplicar por 1 e dividir por 2. Vai ficar bem assim, ó. Vamos lá. 0. 0 vezes 1 sobre 2 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Agora aqui, 4. 4 vezes, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Tranquilo? Fiz direto. Aqui, menos 2. Menos 2 vezes o de cima, divide pelo de baixo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Tranquilo? 6 vezes 1 sobre 2. 6 vezes 1, 6, dividido por 2, 3. Aqui, 2. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1.
Aqui, 8. 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Pronto, está aqui. Ó. Isso aqui é a matriz, resultado do produto de 1 sobre 2 vezes a matriz A. Tranquilo? Bom, agora observe que eu tenho um parênteses aqui. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que resolver esse parênteses aqui. Tá? E o parênteses é a soma da matriz B com a matriz C. Aliás, 1/3 vezes a matriz B mais a matriz C. Então, eu vou colocar aqui o menos, vou continuar com o parênteses e vou colocar dentro desse parênteses o resultado disso aqui. 1/3 de B mais C. 1/3 de B é a matriz B, os elementos dela, vezes 1, agora dividido por 3, porque é 1/3. Então, vamos pegar a matriz B, multiplicar por 1 e dividir por 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, dividido por 3, menos 1. 6 vezes 1, 6, dividido por 3, 2. 9 vezes 1, 9, dividido por 3, 3. 12 vezes 1, 12, dividido por 3, 4. Menos 6 vezes 1, menos 6, dividido por 3, menos 2. 0 vezes 1/3, 0. Isso que eu acabei de fazer é o resultado da multiplicação da matriz B por 1/3. Aí o exercício fala mais a matriz C. Então, mais a matriz C. Quem é a matriz C? Não mexe, ela está intacta ali. Do jeito que ela está aqui, ela vai para lá. 0 menos 1, 0. 1 menos 1, 2. Não mexi nela, fecho parênteses. Observe que eu coloquei o parênteses, por quê? Porque esse sinal de menos, ele não é da matriz B, ele é menos o resultado da soma da B com a C. Então, eu tenho que fazer essa soma para só a partir daí eu subtrair. Tá? Então, primeiro eu vou ter que fazer aqui, porque primeiro, de acordo com a regra, eu faço parênteses. Depois eu vou fazer os demais. Então, eu vou repetir essa matriz aqui, vou repetir ela aqui, ó. 0, 3, 2, 1, menos 1, 4. Está aqui, repetir, menos, agora eu vou resolver o parênteses, que é a soma dessas duas matrizes. Agora eu não preciso mais colocar o parênteses aqui, já vou colocar sem o parênteses. Lembrando que são termos correspondentes. Como é soma, menos 1 com 0, menos 1. 2 com menos 1, 2 menos 1 é 1. 3 mais 0, 3. 4 mais 1, 5, menos 2 com menos 1, menos 3, e 0 com 2, 2. Como a proposta aqui é nós fazermos a diferença uma menos a outra, agora sim eu vou dar a resposta final. Pegar essa primeira menos a segunda. Termos correspondentes, como aqui é negativo, vai inverter o sinal de todos os elementos. Não esqueça disso. Então, eu tenho 0 menos menos 1. Menos 1 passa a ser mais 1, tem que inverter. Então, vai ficar 1 positivo. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Menos 1 menos 3. Menos 1 com menos 3 são menos 4. 3 menos 5. 3 menos 5, menos 2. 1 menos menos 3, então vai ficar mais. 1 mais 3, 4. E, por último, 4 menos 2. 4 tira 2, 2. Então, está aqui. Essa é a matriz, resultado daquele produto ali, subtraído da soma das outras duas matrizes lá. Pronto, 1 menos 4, menos 2, 4 e 2. E está resolvido o exercício. Tranquilinho, gente? Beleza? Então, observe que mesmo tendo uma fração, não há motivo para se assustar. Fica tranquilo, resolva com calma, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. A gente consegue chegar no resultado com muita tranquilidade. Beleza? Vamos lá agora? Bom, até então, nós falamos sobre multiplicação de um elemento por uma matriz, de um número por uma matriz. Agora, a gente vai ver a seguinte situação. E se eu tiver agora duas matrizes, professor?
Agora não é um elemento por uma matriz, é uma matriz por outra matriz. Bom, veja bem, é possível fazer isso? A resposta é sim, é possível. Porém, tem as observações, tem as condições que vai propiciar para que esse produto ocorra ou não. Eu não posso multiplicar qualquer matriz por qualquer matriz. Não é assim, tá? Existem critérios que permitem ou não a realização desse produto. Então, veja bem, gente, ó. O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos. O que eu quero dizer isso? É muito comum o aluno pensar assim: para multiplicar uma matriz por outra, é só eu pegar os termos correspondentes e multiplicar? Não. Isso eu faço quando é soma ou subtração. Aí eu somo os termos correspondentes. Eu somo o primeiro de um com o primeiro do outro, ou subtraio. Para soma e subtração, isso é válido. Mas para multiplicação, não. Eu não posso multiplicar termos correspondentes. É isso que está dizendo aqui. Bom, o produto de duas matrizes A e B é uma outra matriz, assim como a soma. Quando eu somo duas matrizes, eu obtenho uma terceira matriz. Quando eu subtraio duas matrizes, eu obtenho uma terceira matriz. A mesma coisa ocorre na multiplicação. Ao multiplicar uma matriz A por uma matriz B, eu determino uma outra matriz que nós vamos chamar aqui de C. Tranquilo? Cada elemento de C é obtido por meio da soma dos elementos correspondentes, veja bem, é obtido pela soma dos elementos correspondentes, pelo produto dos elementos correspondentes da inésima linha da matriz A, que é a primeira matriz, pelos elementos da j-ésima coluna, que seria a segunda matriz B. Eu estou multiplicando a matriz A pela matriz B. Então, eu vou considerar a linha da primeira, no caso A, pela coluna da segunda, no caso B. Por quê? Porque eu estou colocando a ordem A vezes B. Se eu falo A vezes B, é uma coisa. É a linha de A vezes a coluna de B. Se eu digo B vezes A, agora a linha a ser considerada é de B e a coluna vai ser de A. Observe que a linha e a coluna tem que ser correspondente. Como assim, professor? Eu multiplico primeira linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna, terceira linha com terceira coluna e assim sucessivamente. E eu vou encontrando os elementos dessa matriz. Beleza? E sempre o produto, né? O produto de todos os termos. Então, vamos lá. Olha só, continuando. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Eu quero fazer um convite muito especial, com muito carinho, a todos vocês aí que estão estudando para o concurso da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Edital publicado, edital na praça, prova agendada para o dia 8. E digo para você o seguinte: se você estudar de maneira correta, de uma maneira planejada, determinada, com técnicas de estudos, eu tenho certeza que você irá conseguir almejar os seus resultados de aprovação. Nós aqui da La Concurso, nós temos uma proposta pedagógica inédita, fantástica. Um curso que custa apenas R$ 259,90. Tem as opções de parcelamento ainda no site. Digo para você o seguinte, cara, que você vai ter um curso fantástico, atualizadíssimo, ponto a ponto digital, super competitivo. O que você vai estudar neste curso, eu garanto para você que estará lá na sua prova. Você quer assistir o restante dessa videoaula, que essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa e muito mais? Então clique em algum lugar aqui desse vídeo, você tem aí um link, você pode efetuar a matrícula e vir estudar com a gente um curso que você não vai se arrepender. Acredite, confie. Confie primeiro em você, você vai conseguir. Você tem certeza que você vai conseguir aí um resultado espetacular junto conosco na La Concurso. Espero vocês. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.